bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre as principais mudanças que estavam acontecendo na Europa feudal. Essas mudanças elas passaram a ocorrer a partir do século XI, onde houve uma expansão das áreas de cultivo. Nesse momento também, novas inovações técnicas estavam sendo utilizadas. O uso da charrua, que era o arado de ferro, o sistema trienal de cultura, onde o solo ele era dividido em 3 partes. 2 dessas partes eram utilizadas, uma permanecia em repouso. Na próxima produção, essa ação iria ocorrer de maneira contrária. Um novo modo de atrelar o cavalo que puxava o arado. Anteriormente, pessoal, esse arado ele era preso ao pescoço do animal. Agora ele passou a ser utilizado no peito. Isso dava para o animal uma certa velocidade. Difusão dos moinhos. Os grãos, na verdade, que eram moídos, tinham uma excelente qualidade. Com a ampliação das áreas cultivadas e a difusão dessas novas técnicas, ao aumento da produção de alimentos, as pessoas passam a viver mais e melhor. As mortes e as doenças diminuem cada vez mais. Os camponeses vão deixar o campo e vão buscar ocupar as cidades. Ao chegarem nesses espaços, eles passam a desenvolver o artesanato ou vão se tornar mercadores ambulantes, levando e trazendo mercadoria de um lugar para o outro. Durante o século XI, o comércio europeu de longa distância ele vai se intensificar cada vez mais. Quero chamar a atenção de vocês para 3 rotas comerciais que vão se destacar nesse momento. As rotas que envolvem as cidades italianas ao Oriente, Gênova e Veneza, que compravam artigo de luxo e especiarias e revendiam no norte da Europa. Chamar atenção também para uma região de bastante destaque de rota terrestre, que envolvia a cidade de Veneza e Hamburgo e a cidade de Gênova e Bruges. Eram nesses espaços que ocorriam importantes feiras comerciais. Cidades ao norte da Europa, Bruges, Bremen, Hamburgo, essas cidades elas comercializavam entre si ou com outras regiões. Com o aumento do comércio, havia aí nesse momento o surgimento das feiras medievais. Essas feiras elas aconteciam de 15 a 60 dias, acontecendo de 1 ou 2 vezes ao ano. E esses espaços reuniam mercadores de diversos lugares. Cada comerciante que iria vender os seus produtos levava juntamente consigo as moedas da sua região. Então era necessário que essas moedas fossem trocadas. Entra nesse momento a função realizada pelos cambistas. Eram eles os responsáveis pela troca dessas moedas. Ou também chamados de banqueiros. Por quê? Porque eles exatamente colocavam essas moedas em cima de bancos. Com o aumento do artesanato e o aumento do comércio, as cidades cresciam cada vez mais. Passaram a ser chamadas de burgos e os seus habitantes de burgueses. Nessas cidades medievais, uma pessoa só podia realizar uma atividade se estivesse associada a uma corporação, ou seja, a uma associação de profissionais que desenvolviam uma mesma atividade. Essas corporações de ofício, elas protegiam os seus associados da concorrência desleal, os amparava na velhice e na doença. Grande parte dessas cidades, elas se encontravam em terras que pertenciam aos condes, aos duques e aos bispos. Esses moradores, eles tinham a obrigação de pagarem impostos a esses grupos ou prestar serviços gratuitos. Para se livrarem desse controle, eles resolveram comprar a sua carta de franquia, que era um documento que dava a eles a liberdade de administrar aquelas cidades. Desde o século V, os cristãos eles peregrinavam por diversos centros religiosos. Chamar atenção para a cidade de Jerusalém e Santiago de Compostela. Esses cristãos iam para esses espaços para pagarem promessas, fazerem pedidos ou realizarem
penitenses. Mas, no ano de 1071, os turcos muçulmanos conquistaram a cidade de Jerusalém e impediram que os povos cristãos fossem até ao túmulo de Jesus Cristo. O Papa Urbano II vai reagir a esse comportamento e vai convocar os povos cristãos para uma guerra contra os infiéis, com o objetivo de reconquistar a cidade de Jerusalém. É esse fator que vai dar início ao movimento das cruzadas. As cruzadas, elas foram motivadas por diversas razões, materiais, sociais, religiosas, e elas trouxeram também diversas mudanças. Vamos citar aqui 3 dessas mudanças para vocês. Nesse momento, houve o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre várias regiões da Europa. Há uma maior participação dos povos europeus no rico comércio de especiarias e artigos de luxo que ocorriam pelo mar Mediterrâneo. Nesse momento também ocorre o enfraquecimento da nobreza, que vai se endividar cada vez mais ou vai perder parte dos seus membros no desenvolvimento das cruzadas. Vimos que entre os anos de 1000 e 1300, a Europa prosperava, crescia cada vez mais, a população e as cidades. Mas, nas primeiras décadas do século XV, essa situação vai mudar. Por quê? Porque vai ocorrer uma crise de fome, doenças e guerras vão exatamente passar a se desenvolverem no continente europeu. A oferta de alimentos vai diminuindo cada vez mais, devido às chuvas torrenciais, às chuvas violentas que ocorriam naquele momento, ou também poderiam ser causadas pelas más colheitas e pelas áreas agrícolas que deixavam de ser cultivadas para serem utilizadas com a criação de ovelhas. Além disso, pessoal, os habitantes europeus eles tinham péssimos hábitos de higiene. Isso contribuiu para que uma forte epidemia se alastrasse sobre aquele território. O desenvolvimento da chamada Grande Peste ou Peste Negra, que vai ser responsável pela morte de 1/3 da população europeia. Um outro acontecimento que vai marcar a crise no século XIV é o desenvolvimento da Guerra dos 100 Anos, que vai envolver a França e a Inglaterra. Esses 2 países entram nessa guerra pela disputa da região de Flandres e também porque o rei inglês Eduardo III ele tinha o interesse de também se tornar o rei da França. Com as mortes provocadas por fome, pela peste ou pela guerra, iniciou nesse momento a falta da mão de obra. Isso acarretava sérios prejuízos à nobreza. Para compensar as suas perdas, esses nobres aumentaram o controle sobre os camponeses. Não só o controle sobre eles, mas também aumentou os seus impostos. Esses fatores fizeram com que esses camponeses reagissem e passassem a promover revoltas. 2 delas se destacaram. A Jaqueire, que ocorreu na França no ano de 1358, e a revolta de Wat Taylor, lá na Inglaterra, em 1381. Bom, gente, nós começamos, na verdade, a entender quais foram essas principais mudanças que ocorreram na Europa feudal. Agora nós vamos passar para a correção da nossa atividade. Vamos lá, então, para a primeira questão. A partir do século XI, a Europa feudal passou por diversas mudanças significativas que contribuíram para as expansões das áreas de cultivo, aumentando assim o número de alimentos. Nós vamos fazer a correspondência sobre os principais métodos que foram utilizados nesse período, durante o século XI. Então, vamos lá. Possibilitou o aumento da velocidade e da qualidade da moagem dos grãos. Isso aí foi a difusão dos moinhos. Arado com roda que possuía uma relha de ferro, qual é possível revolver a terra? Seria a charrua.
permitia o descanso do solo e garantia 2 colheitas anuais, sistema trienal de cultura. Colaborou para tornar mais eficiente a aragem da terra, o atrelamento do cavalo ao peito. A alternativa correta seria a alternativa C, 4, 1, 2 e 3. Vamos então para a segunda questão. Em 1071, os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a cidade de Jerusalém, que era conhecido também como Terra Santa. Essas expedições, comandadas pelos cristãos contra os muçulmanos, ficaram conhecidos como, nós vimos, que foram as chamadas cruzadas. Vamos então para a terceira questão. O crescimento das cidades é um fenômeno da Europa Ocidental a partir do século XI. Tratando-se sobre a questão, Pierre Vilar afirma: as cidades dependiam dos senhores, mas elas foram mais fortes que as aldeias para discutir com os seus amos. Rebelaram-se, obteram impor cartas de franquia. Coletivamente, continuavam vinculadas ao sistema feudal, mas em seu território e, sobretudo, dentro do recinto, dentro das muralhas, os habitantes eram livres e participavam da organização coletiva. Bom, gente, segundo esse trecho, qual seria a alternativa que tem a ver com o texto que nós acabamos de citar? Os moradores da cidade gozavam de significativa liberdade, mesmo submetidos à autoridade dos senhores que lhes cobravam taxas. Eles pagavam essas taxas, mas eles eram livres para desenvolverem as suas atividades. Sobre o crescimento do comércio durante o século XI, na Europa, analisa as afirmativas abaixo, colocando V ou F. Vamos lá para a nossa primeira alternativa. As primeiras feiras comerciais organizadas pelos mercadores ocorriam cotidianamente. Nós vimos que elas ocorriam de 1 ou 2 vezes por ano, alternativa falsa. O crescimento do comércio tornou o uso de moedas mais frequente, exigindo assim o surgimento de negociantes chamados de cambistas ou banqueiros. Nós vimos isso, verdadeiro. Os mercadores que se dedicavam a comercializar produtos considerados raros da Europa cristã acabavam obtendo mais lucro. Claro, esses produtos eram raros, eles ganhavam cada vez mais. O surgimento dos primeiros burgos, ou seja, das primeiras cidades, e a revitalização dos mesmos ocorreu devido à realização das feiras comerciais permanentes. Essas cidades elas vão crescer e vão se desenvolver cada vez mais, exatamente por causa das atividades comerciais. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos então para a quinta questão. Sobre as associações de importantes grupos sociais da Idade Média, um historiador escreveu: eram associações de profissionais do mesmo ramo de atividade, que tinham por objetivo a eliminação da concorrência no interior da cidade e ampará-los na velhice e na doença. Pessoal, nós vimos que, na verdade, quem era responsável por realizar essas funções eram as chamadas corporações de ofício. Bom, gente, encerramos hoje o nosso conteúdo e até a próxima aula. Um abraço em todos.